Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. E esse ano nós estamos estudando a história da fé. Nós começamos no livro de Gênesis e nós fizemos o Pentateuco. E agora eu quero trazer um resumo. E para você não achar que não vale a pena assistir esse vídeo, esse resumo também tem um novo jeito de olhar os 5 livros, ou melhor dizendo, algumas coisas que eu não falei nos outros 5. Eu vou dar uma breve passagem aqui para a gente entender essa história da fé. Essa história que começou com o princípio do mundo e agora está ganhando corpo, está ganhando vida. Então, o livro de Gênesis, como nós já comentamos, é um livro dos princípios. E como nós estamos contando sobre a história da fé, também nós falamos que Deus chamou um povo, e isso é Gênesis capítulo 12, que ele chama Abraão. E Abraão, ele vai gerar então Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem uma luta com Deus, e nessa luta com o anjo, e nessa luta com esse anjo, o nome de Jacó é trocado para Israel. Quando você lê Gênesis capítulo 32, versículo 28, você percebe que ele ganha esse nome porque lutou com Deus e com os homens e venceu. É basicamente isso que está descrito lá. Então Gênesis 12 é fundamental para a nossa fé, porque é onde Deus chama Abraão. E de Abraão vem então Isaac, e de Isaac vem Jacó. E Jacó tem o nome mudado para Israel. E Israel, ou Jacó, tem aí 12 filhos. Esses 12 filhos vão dar nome às tribos. Então, é a partir desses 12 filhos, que a sua descendência vai ganhar nome. Então, por exemplo, quando você pensa na tribo de Levi, é porque Levi é um filho de Jacó. Se você pensa na tribo de Judá, porque Judá era um filho de Jacó, e assim sucessivamente, ok? Já contei também que teve uma exceção, porque não tem tribo de José, mas os filhos de José ganharam aí 2 filhos, 2 tribos, tá bom? Então, dito isso, a gente percebe que no final do Gênesis, o povo estava em Canaã, mas por causa dos 7 anos de seca, e através da história de José, esse povo, o povo da fé, ele está no Egito. Então, Gênesis termina com a fantástica história desse povo, de perdão de José aos seus irmãos e todos eles morando no Egito. E aí o que se passa até Êxodo são basicamente 420 anos que o povo está lá, só que o povo se torna escravo. Entrou um novo faraó e esse faraó não sabia nada de José, portanto escravizou os israelitas. Então agora o povo o povo da fé, que tem uma fé no Deus único, ele está escravo. Eles são escravos. Eles perderam a identidade de povo. Eles se tornaram simplesmente escravos. Então nós entramos no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que mostra o caminho para a liberdade. Então Deus chama Moisés e de Moisés vai trazer esse povo para fora do Egito. Importante lembrar que lá no Egito o povo cresce muito e é um dos motivos que o povo se torna escravo, porque eles começam a ser tão numerosos que os egípcios têm medo deles tomarem a terra dos egípcios, então acaba escravizando. Perceba que desde lá o medo faz com que as pessoas escravizem os mais fortes, então nem sempre os escravos são os mais fracos. Para além disso, nós temos também a grande libertação. Então o povo, ele sai, vocês sabem da história, se não sabe acompanha aí, o vídeo 2 dessa série, Êxodo, a história da fé, Êxodo, e para você entender que o povo chega no Sinai. E esse povo, ele está escravo, ele era escravo, eles não têm muita base, tudo que eles viveram foi debaixo de escravidão. O que eles conhecem como Constituição é o que vem do Egito. Então eles estão aprisionados a tudo aquilo que eles viram. Então, quando a gente chega no Sinai, que Deus dá
uma constituição, que é muito melhor interpretar como uma instrução, na verdade são várias, né? Mas pensa num compêndio, dá instruções para este povo. Na verdade, Deus quer cuidá-los, mostrar que tem um novo jeito de ser um povo que carrega a fé em um Deus apenas, e esse Deus não é palpável, esse Deus não é uma escultura, é um Deus invisível, mas que fala, um Deus que não dá para tocar, mas que você sente a presença dele poderosamente, e os israelitas já estão sentindo essa presença de Deus nos atos gloriosos da saída do Egito até a terra prometida, aonde eles vão deixar de fato de ser escravos e de ser andantes ou peregrinos pelo deserto, e vai ser um povo que tem aí uma terra. E passamos então para o livro de Levítico. O livro de Levítico, como nós já conversamos, é um livro para os levitas. Nele tem muitos rituais, porque o livro de Levítico, ele tem muito a ver com como nós nos relacionamos agora com esse Deus. Porque quando você pega Êxodo, você percebe o que Deus pede para que a gente faça. Peça para que o povo faça. Como fazer, como construir a arca, como construir o tabernáculo. Várias instruções Deus dá ali. Mas em Levítico é como o povo se purificar para chegar até Deus, e principalmente o povo ou a tribo que vai ficar responsável para fazer esse intermédio, essa relação de o povo com Deus e Deus com o povo, que são os levitas. Por isso o livro de Levítico, como nós já conversamos. E perceba a estrutura que o livro de Levítico dá, e que vai basicamente aí nortear todo o Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, que é o seguinte: para falar com Deus, precisa do jeito certo. Ou seja, precisa dos rituais sagrados, através do sacrifício. A isso, até hoje, nós chamamos de culto. Então, nós precisamos cultuar a Deus. E como se cultua a Deus? Através dos sacrifícios. E também nós precisamos de pessoas sagradas. Pessoas que vão pegar esses sacrifícios que nós vamos levar e apresentar a Deus. Então, essas pessoas sagradas são os levitas, que nós chamamos hoje de clero. E não só isso, tem um dia sagrado, que lá era o sábado, o dia do Senhor. Então não era qualquer dia, você precisava ir no sábado. Depois passou para um dia no ano, que era o Yom Kippur, mas isso é para um outro momento. E também tem o lugar sagrado, não é em todo lugar onde você acha interessante. Aqui no Pentateuco, o lugar sagrado é o tabernáculo, ok? O templo ele vai surgir só depois de Davi, né? Que Davi começa a construir, se você lembra da história. Nós vamos falar isso quando chegarmos em Samuel e Reis, mas ele não conclui, quem vai concluir é o seu filho, Salomão. Mas então, nós temos aí um pilar muito firme de culto, clero, sábado e tabernáculo, ok? Esse pilar de 4 pontas é fundamental para todo o ritual religioso de Israel. Isso Levítico deixa muito claro para a gente. Número já é quando eles começam a marchar para chegar à Terra Prometida. Eles querem chegar em Canaã, a grande terra, a terra de delícia. E para isso, esse povo aí sai do que nós poderíamos dizer dessa sala de aula, desse momento com Deus, e eles vão experimentar Deus no processo. Porque uma coisa é você ouvir tudo que Deus tem para dizer, e aí você sai dali e você precisa enfrentar a segunda-feira, você precisa enfrentar o seu chefe, alguns precisam enfrentar o seu cônjuge, a sua família, você precisa enfrentar o sistema político, você precisa enfrentar muita coisa, e aí tudo vai fazer sentido ou nada vai fazer sentido, depende de como você vai se relacionar. E Números vai nos trazer muito isso. Tanto é assim que se você pegar o que o povo fez, tem a ver com a fé, com as instruções que ele ouviu, ou tem a ver com a incredulidade do seu coração, de um povo que saiu da escravidão,
mas que a escravidão não saiu do povo. Você percebe que quando eles chegam em Canaã, eles dão ouvido a 10 pessoas temerosas de entrar, do que 2 pessoas com coragem, porque viu o Deus de milagres, o Deus de promessa que vem cumprindo tudo na vida de Israel. E eles olham para os gigantes da terra e falam assim, dá para enfrentar porque a vitória é nossa, o Senhor está conosco. Mas 10 pessoas estão temerosas, dizendo, eles são gigantes, e aquele jeito de olhar apequenado, né? Aquele jeito de olhar de um escravo para o seu senhor, eu não posso enfrentá-lo, ele é muito forte. E aí o povo então fica aí cativo agora no deserto por 40 anos, até toda uma geração morrer, exceto 2 pessoas, né? Que vão herdar a terra prometida, que é Josué e Caleb. São as 2 pessoas que olharam com fé, dizendo, Deus vai nos dar a vitória. Então só eles vão ter o privilégio. Mas Moisés também não morre, tanto que Deuteronômio, que a gente vai entrar agora, vai nos mostrar isso. Deuteronômio, então, é um livro de uma nova geração. Uma nova geração, mas com os mesmos princípios. É interessante que quando a geração muda, parece que nós também mudamos os princípios. Aliás, se você olhar hoje em dia, você vai perceber quantos princípios nós negociamos. Eu entendo que algumas coisas deveriam ter sido deixadas para trás em Jesus e nós carregamos até hoje. Aliás, tem várias igrejas que têm costumes até hoje que deveriam ter abandonado em Jesus. Mas há princípios muito claros e norteadores da palavra de Deus que será eternamente, ok? Mas ali no Pentateuco, nós temos uma nova geração com os mesmos princípios. Por isso que o livro de Deuteronômio, muitos vão dizer que é a repetição da lei, né? A repetição porque você está lendo de novo, mas para uma nova geração, eles estão ouvindo aquilo, meio que como a primeira vez. A gente entende que possivelmente aí os pais já foram falando para eles, mas de Moisés, né, é a primeira vez, mas para a gente como um todo é uma repetição da lei. E Deuteronômio, então, no final do livro, nós temos a troca de liderança do povo da fé. Então esse povo que saiu do Sinai, que ouviu de Deus, andou pelo deserto e ao invés de ser o povo da fé, acabou sendo o povo da incredulidade. Por isso teve uma nova geração, uma troca de geração. E agora, Moisés, depois de destruir o povo, ele troca aí a liderança. Moisés morre no final do livro de Deuteronômio e surge o seu discípulo, que é Josué. E é importante isso, né? Como Moisés vai trabalhar o caráter de Josué para ele ser alguém que vai liderar esse povo de princípio rebelde, de origem escrava, que temerosos. Então precisa de um líder que viu muitas coisas que Deus fez e um líder que bebeu de Moisés, aquele que teve encontros com Deus cara a cara. Digamos cara a cara, né? Espero que você entenda, você seja maduro o suficiente para entender que não dá para ficar tete a tete com Deus. Mas essa ideia de experimentar Deus muito mais próximo do que qualquer um outro experimentou naquele momento. Então Josué é essa pessoa que vai assumir esse cargo. Então na história da fé nós temos um novo líder desse povo que vai herdar a terra prometida. Então nós terminamos aí essa revisão de Gênesis a Deuteronômio. Esse povo agora, um novo líder, e aí a gente entra na semana que vem, então no livro de Josué, para sabermos se em Josué eles conseguem entrar em Canaã ou não, e mais algumas coisas que vêm pela frente. Continue conosco. E antes de despedir, a nossa tradicional 3 perguntas. Primeira pergunta: Deus chama, Deus mostra a sua vontade, e depois, Deus deixa você fazer a sua parte sozinho? Vocês acham que é isso ou Deus está com vocês? Comenta aí sua experiência com Deus a partir dessa pergunta, de um chamado de Deus, uma amostra de Deus, o que Ele quer de você e o que você acha.
se Deus está com você no processo ou se Ele abandonou e está de braços cruzados esperando você fazer o que Ele já ordenou para você. Segunda pergunta: como se deve adorar a Deus a partir de Levítico? Ok? Então lembra, eu coloquei aí uma estrutura de 4 passos que se deve adorar a Deus. Então lembra aí, puxa na memória, porque isso vai ser de suma importância quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, tá bom? Então por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para ficar bem gravado na sua mente. E a terceira e última pergunta é: o que impediu a primeira geração de entrar em Canaã? Será que o que impediu pode ser o que tem impedido você de desfrutar algumas bênçãos de Deus? Lembra o que impediu? Será que é essa mesma coisa aí que eu posso dizer para você que foi a rebeldia, foi o medo, né? Hebreus vai tratar muito isso de um coração rebelde, mas foi esse medo de um coração escravo, cativo do Egito. Será que é esse mesmo medo que impede muitas vezes você de viver as bênçãos de Deus? Comenta aí, que Deus abençoe e boas reflexões.